E hoje vamos falar sobre 7 erros que você pode estar cometendo aí com o seu dinheiro e que podem estar destruindo a sua vida financeira. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de Finanças para Servidores Públicos. Sejam bem-vindos a este espaço, a este canal que foi criado com o objetivo de te ajudar a sair das dívidas e assumir de uma vez por toda o controle da sua vida financeira. Quem nunca cometeu um erro financeiro que atire a primeira pedra? É bem comum todos nós olharmos para o nosso histórico financeiro e a gente olhar algumas decisões que nós tomamos e que nós nos arrependemos dela. E o mais importante não é simplesmente se arrepender, mas é entender o que a gente fez de errado e começar a fazer certo, a partir daquele momento. E é por isso que, olhando tantos erros que eu vejo que os servidores públicos cometem e o tanto que isso compromete a vida financeira, é que eu selecionei para vocês 7 erros que eu acredito que são os principais e que, se você deixar de cometer esses erros, a sua vida financeira pode mudar. Então vamos lá para eles? O primeiro erro é quando você não tem o controle do que você está pagando. E como isso acontece? Sabe quando você coloca uma despesa que você paga em débito em conta? Então, muitas vezes a tendência é que isso facilite a sua vida financeira, que você não precise ali todos os meses ter que separar um momento para poder pagar, ou também não ocorra a questão de você esquecer de pagar essa conta. Mas o que pode acontecer nesse momento é que você contrata um valor e está sendo debitado outro. Só que se você não acompanha o valor que está sendo cobrado mensalmente, você acaba pagando um valor muito maior do que o que você contratou, e você nem tem consciência disso. E aí eu falo isso por experiência própria. Nesse momento mesmo onde eu estou aqui gravando, nesse dia, tem uma conta que eu olhei hoje que está sendo cobrado um valor maior. Então, eu contratei um pacote de serviços, por um valor e está sendo cobrado mais de R$50 além daquele valor que eu contratei. Então, amanhã já vou entrar em contato e vou pedir para que eles retirem esse valor, faça a correção. Então, assim, são algumas facilidades que nós podemos fazer, que é tipo colocar débito em conta, mas isso não significa que você tem que se esquecer disso, que você não tem que fazer o controle. A tendência é que isso facilite a sua vida, você não precisa parar, para fazer esse pagamento, mas dá uma olhadinha lá de vez em quando para saber quanto que você está pagando, é super necessário. E assim que você identifica que está sendo cobrado um valor diferente, entrar em contato com a instituição, pedir para que eles cancelem, aquele valor, cobre realmente o valor correto e que restitua o valor que foi cobrado a mais, caso já tenha sido cobrado em outros meses. Então fique alerta com isso aí, mas pode se tornar um prejuízo aí na sua vida financeira. Outra situação em que você pode estar pagando muito mais é que talvez sejam cobrados taxas de serviços ou, quem sabe, seguros aí na sua conta corrente e você nem perceba, porque você não tem o hábito de verificar o que está sendo cobrado. Então, todos os meses, nem que seja uma vez por mês, dá uma olhada ali no seu extrato bancário, o que está sendo cobrado, que valores são aqueles, Tem alguns valores que você não consegue nem identificar o que é. Então, em caso de dúvida, entre em contato com o banco, entre em contato com a instituição para que você identifique se aquele valor realmente está autorizado a ser cobrado e, caso não esteja, você pede a restituição e pede para que esse valor seja retirado o mais rápido possível. Então, essas são duas maneiras onde você pode estar perdendo dinheiro, sem ter controle, porque você não tem o hábito de acompanhar o valor que você está pagando. Então, a partir de hoje, para de perder dinheiro com isso, tá? Dá uma olhada no seu extrato, dá uma olhada no quanto que está sendo descontado em débito em conta e confere se esses valores realmente estão corretos. Além de olhar ali o seu extrato bancário, você também precisa acompanhar o seu cartão de crédito. Então, hoje a gente tem a facilidade, do aplicativo, você abre ali, já dá uma olhada na fatura do seu cartão de crédito e é preciso que você faça esse acompanhamento, porque às vezes pode estar sendo cobrado algum valor que você não comprou e você vai acabar pagando por ele. E se você não tem consciência disso, se você não faz esse controle, você com certeza vai acabar gastando muito mais e desperdiçando seu dinheiro, trazendo muitas vezes aí um prejuízo financeiro que, dependendo do tempo que você está pagando algo que não foi você que comprou, olha o prejuízo que isso pode trazer, Algum tempo atrás também, no ano passado, aconteceu isso comigo, estava sendo cobrado um valor bem alto que tinha sido usado no aplicativo. E aí eu tenho plena consciência dos valores que eu uso, Geralmente eu tenho uma rotina
rotina bem parecida, então eu sei qual é o valor que eu gasto de Uber para ir para o trabalho, para voltar, e tinha sido um valor bem diferente do que eu costumo usar, tinha sido um valor de R$ 200 que estava sendo cobrado ali e estava mostrando que era do Uber. Aí eu fui lá, dei uma olhada no meu aplicativo, vi que realmente não constava isso, eu tinha plena consciência que eu não tinha feito essa viagem, mas, né, fui lá e conferi e realmente não constava simplesmente o desconto lá no meu cartão. Aí eu entrei em contato com a Uber, né, informei a situação, aí eles me informaram que tinham utilizado o meu cartão. Né, então outra pessoa conseguiu pegar o número do meu cartão e utilizou para fazer uma viagem aí que custou por volta de R$ 200. Então, se eu não fosse uma pessoa que tivesse o hábito de acompanhar ali os valores que eu estou pagando, eu teria pago esse valor de R$ 200 e quem sabe o meu cartão teria continuado sendo usado e eu sem ter controle disso. Então, antes de pagar a sua fatura do cartão de crédito, dá uma olhada também para ver se todos aqueles valores que estão sendo cobrados ali foi você realmente que gastou e se você gastou, se esses valores estão corretos. Outro erro que pode estar aí destruindo a sua vida financeira é quando você não limita o valor dos seus gastos. Como isso acontece? Geralmente as pessoas justificam assim, por exemplo, com alimentação, como que eu vou controlar? Não vou poder parar de comer, né? Eu preciso comer todos os dias. Só que você já parou para pensar o quanto você gasta comendo fora todos os dias? Ou até mesmo comprando pelo aplicativo? Então não é que você vai parar de se alimentar, né? Lógico que não é isso, não é essa a proposta. Você vai continuar se alimentando e da melhor forma possível. Mas você precisa entender que os seus gastos, ele tem que ter um limite. E aí, quando chegar naquele limite ali que você determinou, você vai identificar qual é a estratégia que você vai utilizar para reduzir aquele gasto ou não gastar mais, se não for, claro, né, uma situação de alimentação, mas que outra maneira você tem para reduzir esse gasto ou até mesmo remanejar um valor que você gastaria com outra despesa para essa despesa que é fundamental. Então, algumas despesas que acontecem que muitas vezes você não tem o controle é com a questão da alimentação, comendo fora, pedindo sempre comida pelo aplicativo, né? Então, chegando nessa situação onde você viu que já chegou ao limite, você pode, quem sabe, cozinhar em casa, né? Quem sabe sair para comer num local mais em conta ou quem sabe também deixar de fazer outra atividade e utilizar esse dinheiro para você poder conseguir se alimentar ali até o final do mês. Outra situação também que parece que não tem jeito de não gastar, eu utilizo para todas as vezes que eu vou sair, eu peço Uber. Só que chega um momento que você percebe que aquele valor já está super alto, né? Então tá bem maior do que o valor que você limitou. E aí, você vai deixar de ir para o trabalho, você vai deixar de sair, se for preciso? Não é isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a planejar melhor os momentos que você vai precisar sair de casa. Então, ao invés de você, cada vez que você sair, resolver alguma coisa, e se você se organizar para que naquele dia que você vai sair, se já tem algo próximo daquele lugar, você já sai, já resolve mais de uma atividade, né? Já faz alguma coisa ali que você precisa fazer além daquela única coisa. Então você vai criar estratégia. E se você deixar de ir para alguns lugares que não são tão fundamentais naquele momento e deixar para fazer essa atividade, né, resolver essa questão num momento, ou seja, no outro mês, onde o salário já entrou novamente. Então, assim, são alguns ajustes que você pode fazer entendendo que você tem controle sim sobre o seu dinheiro e você vai criar qual é a melhor estratégia para utilizar e você colocar um limite nas suas despesas é fundamental, porque senão você vai gastando aleatoriamente. Quando você chega no final do mês, você leva um susto e isso acontece também com o cartão de crédito. Será que você já levou algum susto quando chegou a sua fatura do cartão de crédito? E isso já aconteceu comigo e realmente não foi legal. Eu percebi que o valor que eu tinha gastado no meu cartão de crédito era muito maior do que eu poderia ter gastado. Então, você precisa definir também qual é o valor que você pode gastar no seu cartão de crédito. Porque além dessas despesas que você vai utilizar no cartão, você já tem despesas fixas aí que você não pode deixar de pagar. Por exemplo, eu tenho o meu compromisso com o meu aluguel, né? Tenho os compromissos com a sua alimentação. Então, depende aí de quais são os valores que você já tem que pagar, independente dos valores que você vai gastar no cartão de crédito. Então, primeiro você precisa considerar esses valores fixos e só depois definir quanto você realmente pode gastar e acompanhar isso durante o mês. Porque o que acontece? A pessoa normalmente vai gastando, chega no final do mês, onde a fatura já vai fechar ou já está fechada,
e leva aquele susto com o valor que você gastou. Só que adianta alguma coisa? Depois de você já ter gastado todo o valor, vai adiantar? Não vai, né? Você vai ter que pagar ou então não vai ter dinheiro suficiente para fazer o pagamento. Então, para evitar que isso aconteça, a maneira adequada é que, pelo menos uma vez por semana, você dê uma olhada em quanto você já gastou. Porque aí, se você imagine que são, né, definindo que o mês são 4 semanas e que você definiu que vai gastar R$100 por semana ali no seu cartão. Ao final daquela primeira semana, dê uma olhada se você gastou realmente R$100 ou gastou mais. Porque se você gastou menos, você já tem consciência de que na semana seguinte você tem um valorzinho a mais ali para gastar. E se você já deu aquela exagerada, você já sabe que precisa se controlar ou até mesmo não gastar mais nenhum valor se você realmente acabou utilizando todo o limite que você tinha definido que você usaria. Então é possível sim ter controle sobre a sua vida financeira, só que isso tem que acontecer antes. O erro que nós muitas vezes cometemos é querer controlar o nosso dinheiro depois que a despesa já foi realizada. E o segredo está exatamente em antecipar. E quando você faz esse controle semanal, isso colabora para que você realmente esteja consciente do que está acontecendo e dos valores que você já gastou e do quanto você ainda tem disponível. Esse terceiro erro eu acredito que você não esteja cometendo mais, mas se tiver, por favor, pare agora de fazer isso. Não faz sentido você ainda estar pagando taxas de serviços e taxas bancárias. Por quê? Olha só, porque hoje nós temos algumas possibilidades de você não pagar mais esses valores. Primeiro, nós temos um banco digital, ou seja, você pode pedir a portabilidade do seu salário para um banco digital e no banco digital você não é cobrado. Você não paga tarifas bancárias e nem paga também as taxas de transferências de TEDs, DOCs. Essa é uma possibilidade. Então, você já tem uma possibilidade de fazer todos esses serviços de graça, né? Então, por que você continua insistindo em dar dinheiro para o banco se você já tem a possibilidade de fazer isso sem gastar nada e esse dinheiro que você está gastando aí você pode utilizar para outra coisa, né? Para economizar, quem sabe, para comprar algo que você esteja querendo. Então, pense um pouco sobre isso. Outra possibilidade, se você não quer trocar de banco, você está satisfeito aí com o atendimento que você tem, não quer mexer com o banco digital, você pode pedir para que a sua conta se torne uma conta essencial. Todos nós temos direito a essa conta. Muitas vezes o banco eles não divulgam e pode até criar um pequeno caso ali, dizendo que não dá para fazer, mas aí você diz que é um direito seu, que você sabe que você tem direito e você exige que seja uma conta essencial. E aí o que acontece com a conta essencial? Você não paga, tá, aquela taxa lá de serviços que é cobrado na sua conta corrente, só que ela tem uma limitação. Então, tem um limite de saques que você pode realizar, tem uma limitação de serviços. Então, dá uma olhada se essa conta essencial, se ela atende realmente às suas necessidades. E caso não atenda, o que você pode fazer? Você pode pedir para ter uma conta essencial, para não precisar trocar de banco, mas você também pode abrir uma conta no banco digital, porque aí você faz a transferência do seu dinheiro para o banco digital e aí a partir do banco digital você utiliza só para fazer transferências e que aí você não paga essa taxa, né? E aí, se você fizer a transferência do seu banco para o banco digital, é bem provável que você vai pagar uma taxa, né? Um TED ou um DOC que você vai fazer. E o que você vai fazer para não pagar essa taxa? Você vai gerar um boleto, né? No banco digital você tem essa possibilidade, você gera um boleto do valor que você quer transferir. E aí você pega esse boleto e você paga. Ao pagar, esse valor vai ser transferido para sua conta digital. E aí o dinheiro estando lá, você pode fazer as transferências que você realmente precisar sem pagar nada. O quarto erro, algumas pessoas cometem, e eu fico assim pensando se a pessoa não está analisando o que está fazendo, é ficar trocando de carro com muita constância. Nós temos que entender primeiro o seguinte, é bom ter um carro novo, né? Trocar o carro, aquele cheirinho de novo, é legal? É legal. Mas você já pensou o quanto que você está gastando fazendo isso? Primeira coisa que você tem que entender é que carro não é investimento. Então, quando o valor que você está comprando um carro, ele não vai se multiplicar, não vai render. A tendência é que o carro se desvalorize, que o carro fique velho e que automaticamente você vai perdendo dinheiro. Não é uma perda, claro, porque você está utilizando ali, mas você tem que entender que o fato de você, quem sabe, estar com um carro que atende às suas necessidades, atende às suas demandas, mas mesmo assim você quer trocar todos os anos, ou quem sabe de 2 em 2 anos, sem necessidade realmente, você está jogando dinheiro fora. Porque é bem provável que você vai comprar um carro que seja mais caro, né? Porque já que você quer abrir mão daquele, é bem provável que você
compre um carro mais caro. E quando você compra um carro mais caro, existe um efeito cascata. O que é isso? O efeito cascata ele pode acontecer tanto para a redução de preços de gastos, quanto para o aumento dos gastos, das despesas. Como acontece no caso? Quando você compra um carro mais caro, o IPVA desse carro vai ser mais caro, o seguro do carro vai ser mais caro. Então, os valores que você vai gastar, dependendo até ali o consumo de gasolina, dependendo do carro que você vai comprar, ele vai aumentar. Então, você entende que uma despesa que já estava ali dentro do seu orçamento, com uma troca de carro, você vai acabar aumentando ainda mais e gastar com um item que não é um investimento, né? Então, você tem que entender que a tendência é a desvalorização e que você perca dinheiro. Então, pense bem antes de fazer a troca de um carro, se é realmente uma necessidade ou é simplesmente um desejo por ter o carro que foi lançado, né? Comece a viver dentro das suas possibilidades, tomando decisões conscientes e fazendo a análise se aquilo que você está fazendo realmente está sendo a melhor opção, se está realmente colaborando com a sua vida financeira ou está fazendo com que você se complique cada vez mais. O quinto erro, algumas pessoas podem até ficar agora com raiva de mim, que é financiar a casa própria. Mas calma, deixa eu te explicar. O problema não é que você financie a sua casa própria, o problema é como você vai fazer isso e em que momento. Porque muitas vezes esse anseio, essa busca, né, às vezes até um sonho de ter a casa própria, faz com que a pessoa tome decisões precipitadas. Não é em todo momento que você realmente pode financiar uma casa. Por quê? Não é simplesmente porque foi aprovado ali o seu financiamento que você tem o orçamento realmente adequado para fazer esse financiamento. Primeiro você tem que analisar o seguinte: quando você vai fazer o financiamento de uma casa, você tem que considerar todos os valores que estão envolvidos nesse processo. O erro, muitas vezes, é quando você considera simplesmente o valor da parcela, e isso não é a realidade. Então, antes de fazer um financiamento, você tem que entender quais são todos os valores que você vai precisar para você dar de entrada. Quem sabe tem uma chave, que é um valor que você tem que pagar depois, a questão da documentação, quanto que você vai precisar pagar. Então, são vários gastos que estão envolvidos nesse processo e que você precisa ter clareza de que você vai precisar ter esse dinheiro no momento, né, que for solicitado, e o valor da prestação vai estar acontecendo junto. Então, são alguns gastos que você tem. Então, antes de entrar no financiamento, organize a sua vida financeira, veja se realmente o valor da parcela vai caber dentro do seu orçamento, considerando que você tem outras despesas e ainda, quando você muda para uma casa nova, pode ser que tenha despesas novas. Você precisa, quem sabe, comprar alguns móveis, fazer alguns ajustes. Então, precisa colocar tudo isso na ponta do lápis antes de tomar essa decisão que está comprometendo a sua vida por, quem sabe, 20, 30 anos. Então, é uma decisão que realmente precisa ser pensada. Normalmente, quando você tem a possibilidade de comprar à vista, essa é sempre a melhor opção, né? Que você não vai estar pagando juros. Mas, fora disso, né, além da questão financeira, eu sei que a questão da casa, ela tem a ver também com o seu sonho, com a sua realização, com o seu objetivo de estar num lugar que você possa chamar de seu, de ter o conforto para você e para sua família, e tá tudo bem. Quem sabe o que é importante para você é você mesmo, é você que vai definir isso. Mas não é porque isso é importante que você vai tomar decisões precipitadas e fazer com que esse sonho se torne um pesadelo. O sexto erro, infelizmente, é cometido por várias pessoas, muitos, eu diria que a maioria dos servidores públicos, é gastar tudo que ganha. Quando você gasta tudo que você ganha, você tem a falsa sensação de que você pode estar numa situação tranquila, porque você gastou tudo que ganha, mas você não está endividado, né? Você não tem dívidas para pagar, então você sente ali uma falsa estabilidade. Porque qualquer imprevisto que aconteça, e acredite, a questão é a maneira como você vai lidar com esse imprevisto. Se acontece um imprevisto financeiro e você não tem nenhum dinheiro, e você não tem nenhuma reserva, então a tendência é que isso vai causar um problema muito maior para você. Já se você se organizou, tem uma reserva financeira e quando esse imprevisto acontece, você tem esse dinheiro disponível para utilizar, então com certeza você vai passar por esse momento de uma forma muito mais tranquila. Então você entendeu que o problema não é o que acontece, mas sim o que você está fazendo com o que acontece, e você vai fazer, né, a melhor maneira se você se preveniu para isso. Então se você gasta tudo que você ganha, você está correndo o risco de a qualquer momento entrar num problema muito sério de endividamento, porque você pode, quem sabe, precisar recorrer ao empréstimo consignado, e sabe, utilizar o cartão de crédito um valor muito maior do que você realmente poderia utilizar.
Então, para evitar isso, comece a reduzir os seus gastos e sempre guardar um valor, criar uma reserva de segurança e depois disso começar a investir para a realização dos seus sonhos também, para que você possa comprar o que você precisa comprar à vista. Assim você está tendo a situação de estar ali resguardado dos imprevistos e também podendo economizar utilizando esse dinheiro que você economizou para comprar à vista, ganhar desconto e poder consumir muito mais do que você realmente poderia se você estivesse aí pagando juros, né? Então pense nisso e veja se realmente não vale a pena. E o sétimo erro é cometido muitas vezes por aquelas pessoas que querem dar um passo além da perna, né? Do que a perna alcança. Como isso acontece? Se você está endividado, não faz sentido você começar a investir tendo as dívidas. No ano passado, com a questão da pandemia e a questão da bolsa de valores, né, uma queda na bolsa, muitas pessoas ali eufóricas, querendo comprar ações que estavam no valor baixo para que pudessem realmente ganhar um valor muito alto, né, porque tem essa ilusão de que de um dia para o outro você vai ficar rico na bolsa de valores. E aí, o que as pessoas fizeram? Muitas pessoas, mesmo estando endividadas, pegaram aquele dinheiro que tinha ali e, né, foi lá e comprou ações e investiu. E aí pode ser que tenha comprado ações, não as melhores, pode ter tido prejuízo, né, que a bolsa estava naquele processo ali de oscilação. E se você fez isso, é bem provável que você não tem conhecimento financeiro, porque se você tivesse conhecimento financeiro, você não tomaria essa decisão, porque você saberia que primeiro você tem que organizar a sua vida financeira, sabe? Eu costumo dizer que o básico é o mais importante. Então não adianta você querer, quem sabe, garantir um ganho que muitas vezes ele é menor do que o valor que você está pagando de juros se você está devendo. Então, normalmente, infelizmente é assim, né? A taxa de juros ela é sempre maior para você pagar do que para você receber. Então, qual a lógica de você deixar uns juros ali rendendo, aumentando, se multiplicando e correr o risco de ganhar, quem sabe, né, um pouco mais ali na bolsa de valores, mas correndo um risco e podendo realmente não ganhar ou até mesmo perder todo esse dinheiro. E aí você fala, Marina, você é contra investir então? Não, de maneira nenhuma, eu sou super a favor, você tem que investir mesmo. No meu processo da minha vida financeira, eu quitei as dívidas, eu criei a minha reserva de segurança e comecei a investir. Cada dia eu estou estudando mais para aprender mais sobre isso e aumentar, né, o meu patrimônio. Só que você tem que entender que existe um processo e você não pode atropelar esse processo porque a tendência é que você perca muito mais dinheiro. Então, quando você está cuidando bem das suas finanças, quando você não está perdendo dinheiro, pagando juros, não deixando suas contas atrasarem, quando você não está endividado, muitas vezes isso é muito melhor do que você arriscar o seu dinheiro no investimento que você não tem conhecimento adequado. Então, primeiro cuide do básico, cuide aí do seu orçamento, para depois que você criar a sua reserva de segurança, aí sim você começa a dar esse outro passo, né? Esse passo além, que é o investimento. Vai conhecer um pouco mais sobre os tipos de investimentos também. Você não pode acreditar simplesmente no que a mídia está falando, no que algumas pessoas falam, que você tem que investir direto em bolsa de valores. Não, você tem que primeiro conhecer qual é o seu perfil, quais são os seus objetivos. E a partir daí sim, se você identificar, entender o processo, entender que é um bom negócio investir, aí tudo bem, mas antes de fazer essa análise, não vá tomar decisões precipitadas que com certeza podem estar prejudicando a sua vida financeira. E agora que você já está consciente desses 7 erros, eu quero te convidar a fazer uma análise aí na sua vida. Você vai parar e analisar quais desses 7 erros você ainda comete na sua vida. E vai tomar a decisão de, a partir de hoje, não espere para amanhã, a partir de hoje mesmo não vai mais cometê-los. E esse dinheiro que você estava desperdiçando cometendo esses erros, a partir de agora você vai utilizar para o seu benefício. O que você poderia fazer deixando de gastar esse dinheiro de forma errada e utilizando a seu favor? Quem sabe juntar esse dinheiro para criar sua reserva de segurança e dessa vez criar a sua estabilidade financeira, né, para que quando aconteça algum imprevisto você não tenha aí que entrar no endividamento. Quem sabe para comprar aquilo que você realmente queria e quem sabe comprar à vista para que você possa comprar com um desconto, né, e conseguir comprar mais rápido do que você estava esperando. Quem sabe para fazer aquela viagem, não sei. Você é que sabe aí o que você deseja fazer e eu te falo que é possível fazer essa mudança, porque eu já deixei de cometer esses erros, né? Já cometi um momento antes e deixei de cometer e esse dinheiro hoje eu utilizo da melhor maneira possível,
fazendo aquilo que realmente eu gosto, aquilo que realmente é prazeroso para mim e que traz benefícios para a minha vida financeira. Então esse é o meu convite para você, para que você faça essa análise ainda hoje, tá? Não se enrole, comece a fazer agora o mais rápido possível, porque não adianta nada você estar se enchendo de informações e não entrar em ação. O importante é o que você faz com o que você sabe. Então esse é o meu convite para você. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu curtir e compartilhe com aquela pessoa que você também acredita que precisa saber desse assunto. Um forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.